Irmãos, a lição de hoje é simplesmente preciosa. Cada lição que a gente abre aqui na revista, a gente não sabe qual é a melhor. A gente fica perdido. É mais ou menos como a Bíblia, né? Cada livro que você lê, você se encanta. Aí abre o outro livro subsequente, parece melhor que o anterior. Aí abre o outro, parece melhor. Gente, é uma coisa fora do comum. A palavra de Deus é algo extraordinário para o nosso coração, realmente, né? E a lição de número 4 é muito bonita. Abra, por gentileza, na página 22. 22. Vamos bem devagarzinho. Você que está em casa, abra a sua revista física ou online. Você que gosta mais da revista no computador, abre no computador, no seu smartphone. Você que, como eu, gosta mais da revista física, né, abre na revista física, tá bom? E vamos juntos. Amados irmãos, abre então na página 22. Olha que slide bonito, né? Que figura bonita. A gente está num novo processo de diagramação da revista, de imagem, mas está ficando muito bonito. O Weber, está maravilhoso, cada vez melhor, né? Aqui a gente tem uma visão completa. Aqui está o querido santuário do Velho Testamento, a tenda da congregação, né? O nosso querido tabernáculo. E você vê as tendas que estão aqui do lado, são exatamente as tribos com todos os seus membros, porque as tribos se postavam ao lado. E é interessante, irmãos, esta figura, por quê? Você está vendo aqui dentro, ó, começa o estudo, começando por Israel. Você está vendo este edifício aqui? Eu chamo de edifício, mas a Bíblia chama de tabernáculo. Você está vendo o altar aonde eram oferecidos os sacrifícios? Está vendo direitinho? E você está vendo aqui do lado, todo o povo entrando com muita calma e oferecendo cada um 2 sacrifícios? Então, era assim que acontecia. O povo entrava e cada um daqueles que ia oferecer o sacrifício ia entrando e oferecendo o sacrifício. E entrando e oferecendo o sacrifício, e entrando e oferecendo o sacrifício. Era uma visão muito bonita, muito bonita. Tudo bem que aqui dentro da tenda do tabernáculo, ninguém podia entrar senão os sacerdotes. E tudo bem que diante e lá dentro da tenda do tabernáculo, no local mais escondido, que era o Santo dos Santos, só podia entrar literalmente o sumo sacerdote. Davizinho, vem cá rapidinho, por gentileza. Então, esta era uma cena do dia a dia. Traz o controle do ar. Esta era uma cena do dia a dia. E esta era uma cena comum aos que estavam sujeitos ao sacerdócio. Ao sacerdócio. Então, olha que interessante. Nós temos que compreender que, quando o autor disse, começando por Israel, e nós estamos estudando os sacrifícios, qual era a finalidade de Deus ao dar a lei sacrificial a Israel? E por que Deus fez com que tudo isso aqui acontecesse desde o Monte Sinai? Desde o Monte Sinai. Josué, encontre para mim o roteiro do Êxodo, passando pelo Monte Sinai. Por gentileza. Olha que interessante. Qual era a finalidade de Deus ao começar por Israel?
que Deus queria nos ensinar, ensinando a Israel tudo sobre o sacrifício. Vamos bem devagarzinho, bem devagarzinho. Bem, em primeiro lugar, Deus queria que simplesmente a humanidade aprendesse a se apresentar diante dele. A humanidade aprendesse a como é que se poderia chegar perto de Deus. Ou seja, nós pecamos, não pecamos? Em Adão, todos nós pecamos. Porque pelo pecado de um homem, o pecado alcançou a raça humana inteira, absolutamente inteira. E aí, o que Deus faz? Vai lá no mapa, lá em cima, Josué. Olha que interessante. O povo de Israel sai lá de Gósen. Aí ele vai descendo, descendo, descendo. Se lembra do problema em Mara? Se lembra do problema em Elim? Desça lá embaixo, lá embaixo. Está vendo ali, ó? Ali está o Monte Sinai. Foi exatamente aqui, ó, aqui no Monte Sinai, que simplesmente Deus pega o nosso querido Moisés e dá a ele todas as instruções sobre sacrifício. E o sacrifício era um mecanismo pelo qual o homem poderia se chegar a Deus. Então, quando você olha para essa imagem, não tire ainda o mapa, filho. Quando você olha para a imagem da página 22, você tem tudo isso aqui acontecendo já no Monte Sinai. Pastor, peraí. Então, quando eles tinham que subir, vai subindo, meu filho, vai subindo a imagem. Quando eles tiveram que subir, eles paravam. Sim, o momento certo de parar, a nuvem para. Aí eles sabem que tem que parar. O momento certo de andar, a nuvem anda. E eles sabiam que tinham que andar. Cada vez que eles paravam, pastor, eles montavam o tabernáculo? Sim. Com tudo? Sim. Jesus de misericórdia. Aí a gente sabe que eles foram para Cades Barneia, Moisés mandou 12 espias, aí o resto da história a gente já conhece. Tá? A gente já conhece toda essa história. Até que entraram em Jericó. Agora volte para mim. Olha que interessante. Muito obrigado, meu filho. Quando você para e pensa, cada vez que eles param, a cena é essa que está na página 22. Está vendo aí? Essa é a cena. No centro do acampamento de Israel estava o tabernáculo. Porque Deus disse, eu agora quero habitar no meio de vocês. Ache, por gentileza, Josué, o tabernáculo e as suas divisões internas. E Deus diz, uma filha de pastor é para isso, irmãos. Tem que saber Bíblia e tem que correr atrás. Não é à toa que eu tenho com eles, todo dia, culto doméstico, e tem que crescer sabendo Bíblia. O que vai fazer depois com isso é problema deles. Mas tem que se virar, né? É para isso. Então, glória a Deus. Ninguém se preocupe se ele vai achar. Ele é obrigado a achar, tadinho. Vamos embora. Ele não tem escolha. Muito bem, olha que interessante. Se você parar e pensar, Deus disse, eu quero habitar no meio de vocês. E eu quero que o mundo saiba que eu habito no meio de Israel. Para quê? Para que o mundo seja atraído a vocês, para que o mundo veja como é que se adora o verdadeiro Deus, e por intermédio de vocês, o mundo será atraído para mim. O mundo será atraído para mim. Gente, Deus é tão simples, mas tão simples, que Ele faz as coisas de forma direta, objetiva e clara. O problema é que Israel não soube aproveitar a chance.
Segura a figura, escute. Está vendo aí na página 22 o tabernáculo? Está vendo aí esse prédio aí? Dentro dele você tem o lugar santo, onde estava o candelabro, que são essas luzes aí. A mesa da propiciação, aumenta a imagem, Josué. Vamos lá, aumenta a imagem. O candelabro é esse conjunto de hastes com essa luz. A mesa da propiciação, ali está, ó, com os pães. E bem perto do lugar santo, o altar de incenso. Aí, nesta parte aí dentro, só quem entravam eram os sacerdotes. Pastor, então peraí, deixa eu olhar aqui. Então o povão ficava aqui fora, como está na imagem 22. Isso. Mas lá dentro, só quem entravam eram os sacerdotes, os filhos de Arão. E Arão, sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava lá naquele outro local, onde está a Arca da Aliança, e que é chamado de Santo dos Santos. E Deus disse, eu vou estar lá naquela arca. Lá naquele local eu vou estar. Eu desço então para tabernacular com vocês. Para que vocês saibam que eu estou com vocês. E é interessante, volte agora para mim. Por que Deus fez isso, Nascimento? Porque era um povo, tadinho, que estava vindo do Egito e tinha se acostumado com os deuses do Egito, vivendo no meio do povo do Egito. Então Deus, por misericórdia, porque vamos ser francos, você acha que Deus cabe no Santo dos Santos? No centro daquela arca, o Criador do universo. Você acha que aquele que criou todas as coisas com o poder da sua palavra e sustenta todas as coisas, iria se importar com a humanidade a ponto de estar caminhando no deserto com esse povo? Sim, ele fez isso. E depois, para salvar a humanidade, ele toma a forma humana. Meu Deus, mas como é que ele fez isso? É impossível, sim, é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Gente, é fantástica a palavra de Deus. Então, olha que interessante, olha que lindo. Quando você olha para a figura 22, você vê o povão feliz. Ele nem entrava no santo lugar, muito menos no Santo dos Santos. O povão estava feliz de estar aqui na parte de fora, levando o sacrifício e sendo perdoado por Deus. E todo mundo atento, porque Deus estava no meio deles. Olha o projeto de Deus, como é simples. Eu vou estar no meio de Israel. Israel vai aprender a conviver comigo. Os povos serão atraídos. E os povos, por intermédio de Israel, aprenderão a conviver comigo. Israel aprendeu a conviver com o Senhor? Não. O que o Senhor fez? Desceu numa última tentativa de fazer com que Israel aprendesse a viver com o próprio Deus. E aí, que felicidade! Veio para os seus, mas os seus não o quê?
não receberam. Adivinha para onde ele olhou? Para quem não era povo dele. Chegou a nós. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E hoje, Ele habita dentro de cada um de nós. Não é mais fora, não é numa tenda, não é num lugar, é dentro. Só tem um problema. Será que a gente pode chegar diante dele de qualquer forma? Será que a gente pode falar para ele qualquer coisa? Será que a gente pode viver de qualquer jeito com um Deus que habita em nós? E essa é a grande questão aqui da lição. Olha que fantástico, começando por Israel, porque Deus, através dos sacrifícios que Israel faria, iria demonstrar à humanidade como é que todos deveriam fazer. E nesse momento, a confusão era geral. Nesse momento aqui, a confusão era absoluta. No Egito, mais de 300 deuses. Na Babilônia, mais de 1.200 deuses. Os Ixos, mais de 450 deuses. E cada Deus, entre aspas, exigindo dos seus adoradores uma forma de adorar, um jeito de adorar, uma maneira de adorar. Por exemplo, um Deus bem popular em Canaã nessa época. E olha que eles nem tinham chegado a Canaã. Um Deus bem popular em Canaã nessa época era um Deus chamado Moloque. Moloque era metade homem, metade touro, com braços de ouro e dentro uma fornalha. E você tinha que oferecer a Moloque o teu primeiro filho para que tua vida fosse produtiva e tua família produtiva. O que os pais faziam nessa época em que eles estavam aqui? Sacrificando crianças. Os pais iam até Moloque, lá em Canaã. Ou você acha que enquanto eles estão aqui no deserto, Canaã não existia? Existia Canaã, existiam os povos de Canaã com seus vários deuses. Aí o pobre coitado que estava em Canaã, tinha que simplesmente pegar seu filho mais velho e oferecer a Moloque. Era uma confusão. Mas era uma confusão que Deus disse, ó, agora parou a confusão. Agora parou essa loucura. Vou pegar Israel, que é o menor povo que existe, que é um nada, mas amei a Abraão, Isaac e Jacó. E vou pegar esse povo e vou mostrar a todos na terra como é que se adora. E daí, o livro de Levítico. Daí a lei e os sacrifícios. Então, qual é a primeira finalidade pela qual o Senhor escolhe, começa por Israel, para poder mostrar a todos os povos da terra como é que se adora o único e verdadeiro Deus. Essa é a primeira finalidade. Porque a adoração aos deuses estava uma loucura. Deuses não faltavam. E aí Deus, quando retira Israel e coloca dentro da terra prometida, duas eram as grandes finalidades. Mostrar que ele era um único Deus e, em segundo lugar, pela vida piedosa e sacrificial desse povo, chamar a atenção de todos os povos e trazer todos os povos a Israel para aprenderem como é que se vive diante de Deus. Essa é a primeira finalidade. Porque Deus teve que simplesmente dizer um basta e simplesmente dizer, a partir de agora os sacrifícios são feitos assim e assado. Sempre me perguntam, pastor, por que Deus não regulamentou nada na época de Adão,
Sete, Noé, Enoque. E a Bíblia diz que esses homens, principalmente, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, e eles sacrificavam. Porque Deus não tinha estabelecido já nessa época as regras e etc. Por uma razão simples. Nessa época, o sacrifício que era feito, conforme Deus iria estabelecer lá em Levítico, ele não precisava de regulamentação, porque você não tinha somente os sacrifícios errados, você tinha também os sacrifícios certos sendo feitos pelo povo de Deus. Vamos lá. Porque Abraão teve que ficar peregrinando de norte a sul, leste a oeste. Porque Isaac teve que peregrinar de norte a sul, leste a oeste. Porque Jacó teve que peregrinar de norte a sul, leste a oeste na terra prometida que Deus tinha dado para eles, para que todos os povos vissem os verdadeiros sacrifícios e o verdadeiro Deus. Não precisava estabelecer regras, esses homens sabiam o que fazer. Mas na medida em que o povo de Deus fica depois 400 anos no Egito, a Bíblia chega a dizer 430 anos, e simplesmente desaprende. Quando Deus tira, aí Deus diz, é assim, assim e assim. Então, primeira finalidade, para os sacrifícios. Primeira finalidade, foi literalmente arrumar a bagunça. Porque Iraci e Geraldo, não tinha bagunça. Até o povo descer para o Egito, não tinha bagunça. Você já pensou nisso? Não tinha bagunça até o povo descer para o Egito. Por quê? Porque simplesmente até descer para o Egito, você tem uma descendência piedosa que vem desde Sete até Jacó, sabendo como se serve a Deus. Tanto é que você tem a linhagem de Sete e você tem a linhagem de Caim. E aí, de repente, as duas linhagens se misturam, os filhos de Deus, a genealogia de Sete, e as filhas dos homens de Caim se misturam e gera uma geração horrível. Deus destrói tudo e continua com Noé. Deus repreendeu Noé porque Noé fez um sacrifício errado? Quando desceu da arca? Não. Não tinha bagunça. Tinha uma linhagem, Elton, que servia a Deus e uma linhagem que não servia. Então todo mundo sabia o que era correto. Entenderam? Agora o problema é, quando Jacó desce para o Egito, 430 anos depois o povo sai do Egito. E esse povo, a primeira chance que teve, construiu um bezerro de ouro e foi adorar o bezerro de ouro, que era um deus egípcio. Então aí, Nascimento, Deus olhou para baixo e disse, eita feio. Está bagunçada a história. Vem Levítico, vem a lei. Deus dizendo como deveriam ser os sacrifícios. Entendido? Compreendeu por quê? Porque você tem um povo que sai do Egito e está meio perdido em matéria de sacrifício. E na medida em que esse povo fosse fazer sacrifício, o estrangeiro veria a diferença. Escute. Você acha que Deus não exigia os primogênitos como Moloque exigia? Se Moloque, que não era nada, exigia os primogênitos, Deus, que é dono de tudo, não ia exigir os primogênitos? Iria. Só que, em Êxodo, quando Deus exige os primogênitos, Deus diz,
teu primogênito é meu. Mas não traz o teu primogênito para queimar, como Moloque faz. Traz o dinheiro referente ao teu primogênito. Aí o estrangeiro, quando chegava em Israel, olhava assim e dizia, ué, aqui não precisa matar não? Não. Deus aqui é piedoso. E o dinheiro vai para Deus? Não, Deus não precisa. O dinheiro vai para os sacerdotes. E havia o reconhecimento de Deus. Olha que diferença. Olha que diferença. Nas outras culturas, eu falo a gente, porque eu estou me incluindo na civilização, a gente matava animais para satisfazer a fome dos deuses, porque os deuses precisavam comer para ficar calminho. Hades precisava comer para ficar calminho e controlar o inferno. Baal precisava comer e ficar calminho e dar uma colheita produtiva. Azerá, ou Astarote, tinha que comer para dar uma procriação para o gado e para a família e ficar quietinha, porque a gente tinha que alimentar os deuses. Aí vem aqui a palavra de Deus dizendo, o Deus de Israel, ele não tem que ser alimentado, ele dá alimento. Ele cria o homem, coloca num jardim, ele dá tudo e ele diz, cuida. E o sacrifício aqui é só para apaziguar a ira dele por causa do pecado. O alimento não é dele. O alimento é do sacerdote, que não tem nada e vive do sacerdócio. Gente, completamente diferente. Absolutamente diferente. Você está entendendo que depois que o povo de Israel saiu do Egito, a atrapalhada estava tão grande, a loucura de conhecimento estava tão grande, que Deus teve que aí sim estabelecer a lei, porque não precisava de lei antes. Mas agora precisa. E a primeira finalidade é para separar o único Deus verdadeiro dos demais falsos. Segunda finalidade. Essa é linda. A segunda finalidade era para quando Deus fosse resolver definitivamente o problema do pecado, não houvesse dúvidas de que ele o fez. Escute, tudo isso está na introdução. Tá? Pode ficar tranquilo. Todos os sacrifícios e leis sacrificiais faziam inferência a Cristo. Porque quando Cristo viesse, o que Deus haveria de fazer? Deus haveria de acabar com o sistema sacrificial, porque ele resolveria o pecado da humanidade. E a humanidade teria que crer só no sacrifício de Cristo. Mas tem um problema, o sacrifício de Cristo foi perfeito. Ele preencheu tudo que Deus queria. Será que eu posso confiar naquele homem que morreu na cruz? Só tem um jeito. Pegue as normas divinas, vai para a cruz e verifica se faltou alguma coisa. Faltando uma coisa, aquele homem não é nosso Salvador. E ainda estamos em nossos pecados e delitos. Mas se ao pegar cada sacrifício, verificando o que aconteceu nos 7 dias da última semana, e verificando que ele preencheu todos os requisitos de todos os sacrifícios, então, Deus de novo está falando à humanidade, eis aqui quem resolveu o problema de vocês. E agora vocês não vivem mais na lei. Vocês agora estão atrelados à graça.
mudou o sumo sacerdote. Há um novo sumo sacerdote. E mudando o sumo sacerdote, a lei muda, e agora é a lei que muda. Agora a gente tem que ter certeza. E Deus nunca deixou ninguém na dúvida. É por isso que nós temos que entender cada um dos sacrifícios, para poder olhar para Cristo e dizer, opa, ou ele preencheu ou não. E é interessante que no sistema sacrificial, vá para a página de número 24. Meu filho, aquela figura redonda. Você tem exatamente 5 sacrifícios, divididos em 3 categorias. Você tem quantos sacrifícios? 5. Dividido em 3 categorias. Essa figura está na sua revista na 91. Obrigado. 91. Vamos lá, olhe para essa figura bem devagarzinho. O primeiro sacrifício é o holocausto. O segundo é o único que não tem sangue no meio. O manjares. O terceiro, o pacífico. O quarto, pelo pecado. E o quinto, pela culpa. Gente, olha que interessante, ó. Você está vendo ali em cima, ó, holocausto, está em Levítico 1. Manjares em Levítico 2. O pacífico, Levítico 3. O pelo pecado, Levítico 4. E pela culpa, Levítico 5. Deus instrui Moisés, no que depois nós dividiríamos em 5 capítulos, porque Moisés nunca dividiu a Bíblia em capítulo, tá bom? Quem fez isso foi um irmão em Cristo, eu estou ficando velho, mas tá bom. 1000 e alguma coisa, tá bom? Eu depois pego essa data para os irmãos. Escute, olha que interessante, você tem 5 sacrifícios. Nada mais. Nada mais. Para os deuses pagãos, a depender do Deus, era mais de 25 sacrifícios. Diferentes. Deus pegou e disse, ó, vamos acabar com a palhaçada. São só esses 5. E você está vendo lá dentro, que coisa linda, Jesus crucificado? Com a morte de Cristo, tudo isso foi retirado. E hoje nós vivemos na plenitude do conhecimento e da graça de Deus. Agora, lindo é ver como Cristo, na última semana, abarcou cada um desses sacrifícios. E tirou da gente a exigência de ali estar. Tirou da gente a exigência. E trouxe-nos para um novo nível. Um novo nível. Então, retire por gentileza a imagem. Quando o querido pastor Arnaud, na página 24, pega comigo a página 24, vamos juntinho? Bem devagar, não tem pressa nenhuma. Ninguém aqui tem pressa que você aprenda a Bíblia. Um irmão estava dizendo, pastor, o Velho Testamento vai ser 10 anos. Eu disse, não, no ritmo que a gente está levando, é 20 anos. Não é 10. Eu não tenho pressa nenhuma. O Novo Testamento foi rapidinho, porque todo mundo lê. O Novo Testamento tem decorado. Mas o Velho eu tenho que ir devagarzinho, porque tem muito texto ali entroncado. E que o povo tem que saber e conhecer, para depois ler o Novo e faz o link, né? Do Velho com o Novo. É por isso que a gente... Mas não temos pressa nenhuma. É uma delícia. Vocês vão adorar quando a gente chegar nos profetas.
Que aí tem que pegar o profeta, voltar ao tempo dele, ver como era a aplicação. É uma delícia. E a aplicação futura. Vamos lá. Pegou na página 24? O que são ofertas e sacrifícios? Vamos ler junto, acompanhe. Segundo o comentário bíblico Bacon, as palavras oferecer e oferta são derivadas do mesmo radical primário que significa chegar perto de, achegar-se, aproximar-se. Pastor, nunca pensei nisso. Que oferta significava chegar perto de, achegar-se, aproximar. Pois é. Oferta do hebraico korban era a noção mais próxima de um termo geral do Antigo Testamento para se referir a sacrifício. É o termo utilizado para se referir a todos os tipos de ofertas trazidas e apresentadas a Deus. Olhe para mim. O que é a oferta? Era o que o adorador trazia para se aproximar de Deus. Exceto o nosso Deus, todos os outros deuses tinham com a oferta uma proximidade de alimentação. Você oferecia ao seu Deus aquela oferta X, para ele não passar fominha. Entendeu? Aí ele se alimentando daquela oferta, ele ficava calminho. Aí ele ficando calminho, ele te abençoava. Quando chega em Israel, essa noção muda. A noção é, eu sou o único Deus. Fora de mim não há Deus. E eu sou santo. E você é o quê, peça rara? Sujo. E você quer se aproximar de mim. Meu amigo, eu vou te arrebentar. Eu vou te quebrar ao meio. Espera aí, se eu te oferecer uma carninha, você não fica light? Eu sou espírito animal. Eu não como. Eu não bebo. Eu não cheiro. Eu não olho. Eu sou espírito. E o pior, além de santo, eu sou justo. Eu te dei tudo. Você olhou para mim e brincou com a minha cara. O que você merece? A morte. Então presta atenção. Eu vou deixar você se aproximar de mim. Mas não vai ser de qualquer jeito, não. Você vai se aproximar de mim fazendo o que eu te disser, no lugar que eu te disser e na forma que eu te disser. Aí, a minha ira se aplaca, e aí eu permito você se aproximar de mim. E a regra é a seguinte: traz o animal que eu disser para você trazer. Chegando, você vai ser recebido no lugar de fora, mas um lugar separado da sua casa. Porque sua casa está ali, eu estou aqui. Quando você trouxer o animal que eu disser que eu recebo, está brincando, pastor? Brincando? Olha por gentileza para a página de número 26. Jojo, solta a figura dos animais. Amplia, filho. Lá em cima. Você está pensando que pode trazer sapo? Serpentes? Escorpião? Quer trazer o que para mim?
Eu aqui digo, ou gado graúdo, touro, vaca, novilha. Se você não tiver condições, vai trazer para mim o gado miúdo. Bora lá, Jojo. Gado miúdo. O bode, a cabra, ou o filhinho deles, o cabrito. O carneiro, a ovelha ou o cordeiro. E presta atenção. A depender da oferta é um animal específico. E se for mais pobre ainda, não tem problema. Vai lá embaixo. Pombinho e rolinho. Pastor, eu quero levar o gavião. Leve o gavião. Eu quero levar o urubu. Leva. Leva o urubu para ser sacrificado. Você vai ver, meu amigo, no Velho Testamento, é fogo descendo dos céus. Traz o urubu, traz o gavião. Não, eu quero levar, é o leão, o rei. É? Traz. Para ver se não morre. O leão e você. Às vezes morre só você e o leão fica liberado. Para comer tua carne. Espera aí, pastor. Por que esses animais? Pode tirar, Jojo. Você se lembra que lá na frente Cristo iria morrer por nós? Nenhum desses animais tinha a característica da agressividade. Todos esses animais eram animais pacíficos, benignos, tranquilos. Por quê? Porque depois, quando Cristo viesse, facilmente se poderia dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo o quê? De todo o mundo. É interessante porque o Arnaud coloca muito claro, aí na página 25, ofertas de gado. Ele diz, não poderiam ser animais selvagens, mas do rebanho, tinham que ser domésticos. E por que tinham que ser esses animais caros, pastor? Porque o adorador tinha que trazer ao Senhor o que era mais caro, porque Deus mandaria à humanidade o que mais caro ele tinha. Não é qualquer coisa. Você pode ver que o próprio Arnaud coloca aí, oferta de aves. Eram aves que na sua maioria não tinham bilis, não tinham estruturas internas imperfeitas. E olha que não é qualquer animal, tinha que ser perfeito de cima a baixo. Meu Deus do céu. Tinham que ser mansos, humildes, rigorosamente perfeitos. Porque você quer se aproximar de mim? Porque oferta não é isso, não é se aproximar de mim. Quer se aproximar de mim? Ótimo. Traz aquilo que é caro para você. E quando chegar aqui, não é qualquer forma, não. Não tem essa jogada de simplesmente chegou, deixou o animal e entrega para o sacerdote se arrebenta todinho com o animal e você fica lá fora esperando, obviamente, o quê? Ai, eu estou santificado. Não. Você entra com o animal. Você pega a faca e mata o animal. Você vê o animal urrar, gritar e derramar o sangue. Para você entender que quem tinha que passar por aquilo é você. E eu estou permitindo que um animal passe para eu não matar você.
E aí você sai do sacrifício com a ideia correta, dizendo, meu Deus do céu, eu tenho que viver de acordo com o que o Senhor deseja. Viu como era diferente o sacrifício bíblico dos demais sacrifícios? E aí isso nos faria ver lá no futuro que quando Deus arrebenta o seu Filho amado, Ele o faz por amor da humanidade, para que ficássemos constrangidos com o próprio amor de Deus. Então, quando o pastor Arnaud coloca aqui que a palavra sacrifício, oferta, significa corban, significa chegar perto, aproximar-se, é exatamente isso. E Deus faz questão de, em Levítico, estabelecer direitinho. Primeiro, olha aí na página 24. O local dos sacrifícios. Não vem sacrificar em qualquer canto, não. Não é para sacrificar na sua casa. Lá não é local de sacrifício. Não me vai sacrificar nos montes aí de qualquer parte de Israel. Lá não é. O local do sacrifício é onde eu estabeleci. Enquanto não tem templo, vem para a tenda do tabernáculo. Depois que tiver templo, é no templo. Eu não aceito em outro local. Segundo lugar, não me vem com qualquer oferta não. Sou eu que digo qual é a oferta. Olha aí na página 25. Você vai ler em casa. Terceiro e último lugar, não vem pensar que isso aqui é parque de diversão, não. Não é como os sacrifícios dos gregos, que chegavam, faziam as comidas, deixavam lá e iam embora. E no outro dia voltavam para ver se o deus grego tinha comido. É lógico que o deus grego não ia descer para comer, que eram demônios. E era um pobre da cidade e via lá, delícia, venha. Como acontece até hoje. O indivíduo está com fome. Vem a galinha. A galinha vê ele. Você sabe do que eu estou falando, não é verdade? Ele diz, meu amigo, desculpe o pessoal da religião, mas eu estou com fome. Evangelizando uma vez um senhor de rua e conversando com ele, e falando, olha, a minha igreja ainda não tem local para receber vocês, mas eu conheço locais, vamos lá, deixa eu te levar e tal. Eu disse, não, pastor, eu estou feliz na rua eu não pago imposto, na rua eu sou livre, na rua eu não tenho que fazer nada, na rua eu tenho sexo, na rua eu tenho esmolas. Ele me falou algo que eu morri de rir. E na rua eu tenho comida de primeira, que de vez em quando tem um despacho, uma coisinha ali. Ah, pastor, que comida boa. Eu não estou brincando não, estou falando sério. Ele disse, para que eu vou sair da rua? Aí eu peguei e disse, Jesus, então, posso pelo menos fazer uma oração por você? Pode. Orei por ele. Aí na outra semana fui lá de novo, mas ele não estava mais lá, né? Ele viu que eu ia voltar. Então, escute. Foi muito engraçado isso. Aqui não é parque de diversão, não. Tu vai estar do lado. Peraí, pastor, peraí, só um pouquinho. Volta aqui na página 22. Na página 22. Quer dizer que esse povo que está todo aqui na imagem, esse
povo tinha que ficar do lado e ir oferecendo sacrifício, e via o animal ali, e olha que as regras que Deus estabelece para a morte do animal. Eu estava conversando com um amigo da área de veterinária, e ele crente também. Ele disse, não, as regras do Êxodo são regras em que o animal sofre menos. Sofre menos. Quando você vai fazer análise, o animal não sofre tanto como outros tipos de morte, não. Mas é sofrida. E o que é interessante é que, meu Deus, pastor, esse povo entrava e tinha que estar lá. Não, não é só isso não. Colocava a mão. Colocava a mão. E tinha que crer que os pecados estavam sendo imputados àquele animal, e Deus tinha misericórdia. Isso porque para depois enxergar em Cristo Jesus todos os pecados da humanidade imputados no Cordeiro de Deus. Então o sacrifício de Israel é para que aquele povo pudesse estar diante de Deus adorando. Era completamente diferente. Era um sacrifício de misericórdia, era um Deus de misericórdia. Era um Deus que, ao mesmo tempo que se sentiu absolutamente ofendido com o pecado, fazia questão de estar no meio do povo pecador. Isso é fantástico por parte de Deus. Isso traz dos seus atributos o amor e a misericórdia. Então, o mundo veria isso e o mundo seria atraído. Pastor, será que Deus não errou nisso, não? Atraiu o mundo por intermédio de Israel. Você sabia que o caso mais emblemático foi registrado na Bíblia, a rainha de Sabá? Quando a gente chegar lá, em Reis, e estiver comentando Salomão, você vai entender o que eu estou falando agora como caso emblemático. Mas você sabia que existem livros dizendo que praticamente todos os reis, eu vou achar, eu li, mas eu vou achar. É que a gente lê bastante, acaba se esquecendo, ao invés de anotar, né, Vera? Você sabia que praticamente todos os reis grandes da antiguidade que não visitaram Salomão tinham desejo de conhecê-lo? A fama de Salomão correu tanto que a rainha de Sabá veio e disse, olha, eu pensava que era só ouvido, mas eu cheguei aqui, eu vi, e eu estou impressionada. E ao que parece, não se tem certeza disso, a mulher ainda ficou apaixonada por Salomão, e ao que parece que Salomão teve filhos lá por Sabá. Ao que parece. Não é certeza. Dizem que a mulher ficou encantada. Gente, Israel atrairia o mundo. E ao ver os sacrifícios ali no Moriá, o mundo seria atraído. Mas infelizmente, os reis falharam. Israel falhou. E aí o que Deus fez? Envia seu filho. E graças a Deus, seu filho não falhou. Não falhou. Por isso que ele diz que quando fosse levantado, ele atrairia todos a ele. E isso é verdade até hoje. Irmãos, agora não falo o escritor, falo eu. Um dia me perguntaram se eu acreditava que Cristo tinha alguma deficiência física. De forma direta e objetiva, a Bíblia nunca falou do físico de Cristo. Mas você pode tirar algumas conclusões pela palavra de Deus de forma dedutiva. Eu creio que Cristo era fisicamente perfeito.
Eu creio que Cristo não tinha ceratocome como eu tenho. Que Cristo não tinha pressão alta, como alguns dos irmãos têm. Que Cristo não tinha problemas de coluna. Tá que na morte dele, ele foi arrebentado. E deixa eu te mostrar isso. Quando você pega a palavra de Deus, pastor Arnaud colocou aqui, está na página 27. 27. E a página 27 fala sobre as ofertas. Então, quando você olha para a página 26, que tem o gado graúdo, o gado miúdo, o gado, as aves, você, para todos esses, não é qualquer um que seria sacrificado, tinha que ser rigorosamente perfeito. E Levítico capítulo 22, de 21 a 24, diz que o sacerdote ia examinar e ai daquele que levasse alguma coisa imperfeita. Não podia ter deficiência nenhuma. Ao abrir o animal, vendo que tinha algum problema, câncer, lepra, alguma coisa, por dentro, viu? Já tirava na hora e dizia, ó, traz outra coisa, isso aqui para Deus não serve não. Aqui para Deus não serve não. Eu creio que Cristo é o Cordeiro de Deus. E eu creio que fisicamente ele era perfeito. Porque senão não poderia ser cordeiro. E quer ver um outro detalhe? Quem foi que ofereceu o sacrifício de Cristo? Já pensou nisso? Cristo era o cordeiro, mas quem foi o sacerdote que matou Cristo, que esfolou Cristo? Foi o próprio Cristo. Ele diz, eu dou minha vida. E quem depois foi o sumo sacerdote que pegou o sangue de Cristo e entrou no Santo dos Santos para oferecer de uma vez por todas? O próprio Cristo. A salvação é toda ato dele. Eu só me entrego a ele. Ele fez tudo. Eu não preciso de mais nada, a não ser confiar com o meu coração e declarar com os meus lábios que sou pecador e acredito no sacrifício dele, porque é perfeito. Ele foi imolado por ele. E ele pega o sangue dele e entra onde ninguém pode entrar, que é no Santo dos Santos, e oferece a Deus Pai. Então, perfeito tinha que ser não só a oferta, mas perfeito tem que ser também o sacerdote, que acompanha a oferta. Quer ver? Vai comigo rapidinho para Levítico. Olha que coisa fantástica isso. Em Levítico, capítulo 22, abre comigo. Estou terminando, tá bom? Levítico capítulo 22. Diz assim, Levítico capítulo 21. Olha o que diz o versículo de número 17. Que aqui fala acerca dos sacerdotes. Vamos ler rapidinho.
partir do versículo 1, rapidinho. Depois disso, o Senhor a Moisés fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, seu irmão, e por sua irmã virgem, chegará a ele, que ainda não teve marido, por ela não se contaminará. Não se contaminará por príncipes do seu povo, para não profanar. Não farão calva na sua cabeça, e não raparão os cantos de sua barba, nem darão golpes na sua carne. Santos serão ao Senhor seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas ao Senhor, o pão do seu Deus, porque serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou infame, não tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Portanto, o sacrificarás, porquanto oferecerá pão ao teu Deus. Santo será para ti, pois o Senhor que vos santifica, diz: eu sou santo. Aí fala da filha do sacerdote, os irmãos, não se chegará a cadáver, versículo 13, nem sairá do santuário para profanar, não tomará mulher, só poderia casar com mulher na sua virgindade, viúva, repudiada, desonrada ou prostituta não tomará. Aí Jesus, para não ter problema nenhum com o sacerdócio dele, resolveu não casar, para não ferir nenhuma dessas leis, tá? E depois a gente explica isso, eu sei que você vai achar estranho, mas para não ter problema com o sacerdócio perfeito, Jesus não se casou. E aí, olha que interessante, versículo 16. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: falarão, dizendo: ninguém da tua semente, nas suas gerações, em que houver alguma falta, se chegará a oferecer pão a Deus, pois nenhum homem que tiver deformidade. Ô Jesus, eu não podia ser, como homem cego, coxo, de nariz chato, estou reprovado de novo. Membros demasiadamente compridos, homem que tiver pé quebrado, ou mão quebrada, concurvado, anão, que tiver belida no olho, talvez eu estivesse aqui também, ou sarna, impinge, aqui eu também estava lascado, coitado. Esse aqui eu não tenho. Ou tiver testículo quebrado, nenhum homem da semente de Arão, sacerdote, que houver alguma deformidade, chegará para oferecer ofertas queimadas ao Senhor. Eu creio, você não precisa crer comigo não, tá bom? Eu creio que Jesus preencheu todos os requisitos, não só para ser sacerdote, como para ser sumo sacerdote. E para não ter polêmica, nem casou. Que ainda tinha lei quanto às mulheres. Nem casou para não dar polêmica. E todos os requisitos de um sumo sacerdote ele tinha. É linda a última semana de Jesus, você vê ele sendo preparado como sumo sacerdote. Você já viu isso lá na última semana? Ou você só viu a morte dele? Você nunca conseguiu ver, na última semana de Cristo, Cristo sendo preparado como sumo sacerdote, para depois da sua morte subir aos céus e levar o sangue. Tanto é que ele olha para Maria e diz: não me toques, ainda não subi. A gente vai estudar isso ainda. É simplesmente maravilhoso. Agora, olha aqui, olha o texto de Levítico 22. Olha como tinha que ser a oferta. Levítico 22 diz assim, do versículo 21 a 24. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando das vacas, das ovelhas, um voto, oferta voluntária, sem mancha será,
para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. O cego, o quebrado, o aleijado, o verrugoso, o sarnoso, o cheio de impinge, esse não vem oferecer. Agora quer oferecer? Versículo 23. Do boi ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderás oferecer, por oferta voluntária. Mas por voto não será aceito. O machucado ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não oferecerás ao Senhor. Não fareis isso na terra. E aí vai. Com base nisso, eu pessoalmente creio que Cristo tinha uma aparência normal de um judeu. Não pense que ele era loirão, alto, olho verde, lindo. Judeu é judeu. Brasileiro é brasileiro. Coreano é coreano. Cada um tem uma cara típica. Qual era a cara de Cristo? Típica de um judeu. Cor de Cristo, típica de um judeu. Nariz de Cristo, típico de um judeu. Olho de Cristo, típico de um judeu. Entendeu? Jesus não era coreano. Jesus não era alemão. Jesus não era italiano. Entendeu? Jesus não era da África do Sul. Jesus era judeu. Veja uma foto de um judeu na época de Cristo, e você vai ver Cristo. Só que, nascimento, ele era sacerdote, e era sumo o quê? Então, eu creio, fisicamente e mentalmente, perfeito. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eu creio que fisicamente, perfeito. Você não precisa crer assim. Mas, biblicamente, eu creio. Tenho base para isso. Deus ofereceu o que tinha de melhor no céu e na terra, como sacrifício que apaziguou eternamente a ira pelo pecado. E desfrutamos hoje da graça dele. Por isso que Paulo disse, com teu coração credes, e com tua boca confessares, você está salvo. Você já creu de todo o coração que o sacrifício de Cristo perdoa todos os pecados? Você já confessou com sua boca? Então você está salvo. E se você tem alguma dúvida, calma. Nós vamos pegar cada um dos sacrifícios. Bota aquela foto de novo, Josué, arredonda. Pode falar. Espera aí, página o quê? 27. Isso. Depois do texto bíblico aí, até a lenha ofertada para o fogo do altar não podia ser defeituosa ou apodrecida, mas na melhor dos depósitos de madeira. Então, não era apenas os animais, até as madeiras. Até madeira. Eu deixei passar esse aspecto. Obrigado, Weber. Até a madeira era perfeita. Só um pouquinho, que aí eu termino o estudo. Olha que interessante. Presta atenção. Eu preciso que você, então, pegue a lição 4. E agora leia e revise e compreenda. Está vendo ali, ó? Deus estabeleceu 5 sacrifícios.
O povo no Velho Testamento tinha que viver à luz da fé, de que fazendo corretamente esses 5 sacrifícios seriam perdoados. Nós, no Novo Testamento, vimos como Paulo viu, como Mateus viu, como João viu, como os discípulos viram, como a igreja vê eternamente, que Cristo, na cruz, foi o sacrifício perfeito. E não há mais necessidade da vida no Velho Testamento. E que hoje, a questão dos sacrifícios é completamente diferente. A gente crê no que Ele fez e a gente vive pela graça. Entendeu? Senhor, muito obrigado por esse momento tão maravilhoso. Que a Tua palavra fique no nosso coração. Obrigado, Senhor, porque chegou um momento em que Tu mesmo vistes que era necessário toda uma organização. Desde Adão, sim, os sacrifícios eram feitos de forma correta. Tanto é que toda vez que havia um erro, Tu, ó Deus, repreendias. Com Noé, toda a humanidade foi destruída e tudo recomeçou. Porque é lógico, haviam sacrifícios errados. Até uma torre foi erguida para ter acesso aos céus de forma diferente do que tu querias. E tu não aprovastes a torre de Babel. Mas, Senhor, infelizmente a humanidade se perde de novo. E se perde na questão dos sacrifícios e ofertas. Na questão da Corbã. Mas louvado seja o Teu nome, que Tu escolhestes um povo, destes a este povo as devidas instruções, para que depois pudéssemos lá na frente entender que o grande e verdadeiro sacrifício seria feito com Teu Filho. E hoje nós vivemos à luz desta grande revelação. Muito obrigado, ó Deus. Hoje, crendo no Teu Filho, nós podemos Te apresentar ofertas. Nós podemos nos achegar diante de Ti. Nós podemos nos aproximar do trono da graça. Porque o grande sacrifício foi feito. E de todo o nosso coração, sim, cremos. E com nossa boca proclamamos o sacrifício do Teu Filho, a salvação e a vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Pergunte, minha irmã. A irmã ia fazer uma pergunta, eu estava no meio do raciocínio. Irmã, nós temos esta asseveração, né? Ela tem uma localização muito privilegiada. E a irmã está... 2 irmãos diáconos nos ajudem retirando as ofertas, por gentileza. E a irmã está nos alertando e asseverando que a localização geográfica de Jerusalém é exatamente no centro geográfico da terra, né? Assim, irmã, eu já tinha ouvido isso, mas também já tinha ouvido uma posição um pouquinho diferente, de um geógrafo também. Os 2 são geógrafos. E aí, o que dizia que Jerusalém está numa posição central na terra, defende, em razão de um sistema de rotação da terra. E o outro diz, não é tanto o centro, está perto do centro,
mas o centro é um pouquinho depois, e aí ele também prova isso com base num sistema de localização geográfica, né? Então, minha irmã, assim, eu creio que Cristo tenha escolhido Israel não foi à toa, né? Vamos lá, Josué, me acha, bora aí, o mapa mundi, rápido. Eu creio que não tenha sido à toa, não. E assim, se a gente parar e pensar, achou meu filho, coloque, mapa mundi. Esse é fácil. Se a gente pensar, assim, eu vejo com bons olhos que a posição estratégica ali de Israel é realmente fantástica. Fantástica. Quer ver? O mapa está saindo, é que não é assim, não é, traz um mapa e o mapa desce, né? Não é assim. Mas vamos lá, pegue o mapa mundi, meu filho. Coloque. Não era isso que o pai estava pensando, desculpa. Eu queria realmente só o mapa mesmo, não o Google. Meu Deus do céu, os meninos são fantásticos. Aí tá bom, aí tá bom, aí tá bom. Vamos lá. Não. Espera aí, isso. Vamos lá. Se a gente parar e pensar, a gente aqui tem o Oriente Médio e a Ásia, aqui embaixo a África, em cima a Europa. Ok? Em cima a Europa. Mostra a Europa, por gentileza. Vamos lá? Aí em cima a Europa. Se você parar e pensar, esse mar de azul que está aí no meio, entre a Europa, onde estão esses nomes, e aqui embaixo a África, ele se chama Mar Mediterrâneo. E aí, minha irmã, olha que interessante a asseveração que a irmã fez. Mar Mediterrâneo, porque geograficamente ele se situa no meio da Europa e da África aqui embaixo, entendeu, minha irmã? E Mediterrâneo porque acreditavam, teve uma época, minha irmã, que se acreditou que o mundo era só isso. Ninguém conhecia do outro lado, vai lá, Davi e Josué, e mostra a América. Mostra a América. Ninguém sabia que a América existia, ó. Vira, ó nós aí, ó. Ó que povo bonito. América do Sul, sobe. América Central e a do Norte. Ninguém acreditava que isso existia não, irmãos. Volta lá onde estava. Vamos lá. E aí, minha irmã, só acreditava que o mundo era esse aqui, ó. Tanto é que o Império Romano estava aqui. Agora, minha irmã, vem comigo. Por que se chama Mar Mediterrâneo? Porque está no meio do mundo? Não. Porque estava no meio do mundo conhecido na época. Entendeu, meu amor? Agora vamos lá. Vai ampliando Davi até chegar em Israel. Amplia. Sobe. Para. Sobe. Sobe. Parou. Sobe. Você está vendo? Aí está Israel. Se você parar e pensar, a posição é privilegiadíssima. Lá em cima o Mar da Galileia, descendo o Rio Jordão, e aqui embaixo o Mar Morto. A posição é privilegiadíssima. Isso aqui é o que a gente chama de crescente fértil. E todos os povos são doidos por essa área, porque é uma área de transição natural entre a Euroásia, a Europa e a Ásia, e a parte sul. Entendeu? Então, o que acontece, minha irmã? Alguns dizem que Jerusalém está no centro do mundo por causa disso, porque o mundo, na época, era só esse quadradinho que o Império Romano dominava. Tá? Aí a informação procede. Realmente, Jerusalém está na melhor posição do mundo. Mas se a gente olhar o globo, aí talvez não proceda. Tá bom, meu amor? Mas é bonito isso, né? É muito bonito.
Deus escolheu o local certo de Jesus nascer, né? Certinho. É fantástico. Bem,